Oremos ao Senhor. Senhor, nós somos sempre acostumados, Senhor Deus, com textos que são difíceis do Antigo Testamento. Difíceis pelo tempo que estamos distante deles, que muda a cultura, a língua, a forma de pensar. Mas o que nos aproxima, Senhor, é a perfeição com que o Senhor fez todas as coisas. Como o Senhor não nos deu simplesmente um livro de proposições, dizendo faça isso, não faça aquilo. Mas o Senhor nos deu histórias, porque o Senhor sabe como nós aprendemos melhor, como é mais claro, como é mais humano, Senhor Deus, nos contando histórias, nos apresentar gloriosas doutrinas e nos apresentar, obviamente, a doutrina do Evangelho. Nessa história, Senhor Deus, tão difícil aos nossos olhos, tão longe da nossa realidade, nos faz, Senhor Deus, por meio da exposição fiel do texto, das aplicações coerentes com o que diz a tua santa lei, nos aproximar da verdade que está aqui escrita. Que o mesmo Espírito que esteve sobre Jefté esteja sobre nós, abrindo nosso entendimento, nos dando sabedoria, não somente aos mais velhos, mas também aos mais jovens, para que aprendam, como a filha de Jefté, e principalmente com Cristo, a serem obedientes às ordens dos seus pais. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Não é fácil ter que enfrentar a realidade como ela é. Mais fácil é tentar inventar uma realidade paralela, tentar viver uma ilusão, descrever o que os olhos veem, não segundo a inteligência humana, mas segundo a fantasia, e assim tentar passar melhor diante das dificuldades. Mas isso não é, obviamente, sábio nem justo, porque a realidade que está diante de nós, ela se impõe. E quer queiramos ou não, a situação que nós estamos, ela pode ser mais favorável ou menos favorável para que os nossos objetivos sejam alcançados. Alguém que nasce, por exemplo, numa favela, que não tem o acesso que nós tivemos, pelo menos praticamente todos aqui tiveram, a estudo, a uma estrutura familiar, acesso a bons livros, boas companhias. É evidente, irmãos, que aqueles que têm um privilégio. E a realidade deles pode ser transformada por um caminho talvez mais tranquilo. Mas o oposto não é necessariamente o que sempre acontece. Ou seja, não quer dizer que todo mundo que nasceu numa situação difícil vai passar a ser um bandido. Não quer dizer que todo mundo que nasceu numa favela vai ser um derrotado. O nosso país, com tantas discrepâncias, já nos ensinou muitas vezes, por muitos exemplos, pessoas que saíram do nada, de uma realidade difícil, dura, constrangedora até, e hoje venceram na vida. Se tornaram boas pessoas, se casaram bem, constituíram família, estão bem empregados, prestam algum tipo de serviço importante para a sociedade, são membros assíduos de uma igreja cristã e saíram de uma realidade muito difícil. As histórias no nosso país se multiplicam. Então nós não podemos achar que a realidade difícil que está diante de nós hoje é determinante para que nós sejamos fracassados. Não podemos também fantasiar uma realidade que não existe. O que eu preciso fazer é, diante daquilo que está ao meu redor, da minha situação social, financeira, intelectual, das companhias que eu tenho, olhar para aquilo e dizer, é isso ou não é isso que eu quero? Eu estou nesse lugar, mas eu quero chegar a outro. E aí eu passo a planejar qual é o meio entre o ponto em que eu me encontro e aquilo que eu quero chegar.
obviamente, tudo isso baseado na lei de Deus. Não é que eu vou usar de todos os artifícios para sair de um lugar para o outro, mas de maneira lícita, justa, com trabalho, com esforço, com temor a Deus, sair de um lugar difícil para um lugar confortável. E mesmo aqueles que têm uma realidade um pouco melhor, não devem achar que é simplesmente pelo fato de estarem com essa realidade privilegiada, certamente, que necessariamente tudo vai dar certo. O temor do Senhor, a esperança em Deus, o esforço humano também são necessários para aqueles que têm uma vida um pouco mais confortável. No final das contas, o que vai nos fazer chegar ou não nos nossos objetivos é a providência de Deus. É a responsabilidade do homem em agir em conformidade com a sua lei. Jefté, mais um juiz que se apresenta aqui diante de nós, não nasceu como juiz. Na verdade, ninguém imaginaria que Jefté poderia ser juiz, que teria o seu nome escrito na Bíblia. Muito pelo contrário, Jefté, nos seus dias de juventude, foi desprezado pelos seus irmãos, foi expulso da sua terra, foi mal visto por todos que estavam ali, por uma situação que ele não podia mudar. O texto diz no verso 1, era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. A realidade de Jefté era essa, era um homem valoroso, ou seja, um homem valente, um homem honesto, um homem trabalhador, mas a realidade da vida dele, que ele não podia mudar, é que ele era filho de uma prostituta. Algo que era inerente ao seu próprio nascimento, era a sua própria desgraça. Ou seja, uma coisa que eu não posso mudar, que é uma desgraça na minha vida, mas eu não tenho poder de transformar. Ficou escrito na Bíblia, Jefté era filho de uma prostituta. Ele não era filho de uma mulher decente, casada com o seu pai. Ele não era filho nem de uma concubina. Uma segunda mulher, que por direito também era mulher sua e por dever ele deveria sustentá-la. Não, nenhum desses casos. A mãe de Jefté era uma prostituta, uma mulher que se deitou com seu pai e nunca mais teve relacionamento com ele. Então, os seus irmãos, né, os poderosos que se levantaram ali diante de Jefté, disseram, não, nós não queremos nem a tua companhia aqui. E perceba, a Bíblia já diz que Jefté naquela época era um homem valoroso. Então, para eles, não importava o caráter do sujeito. O que importava era o seu histórico de vida que ele não podia mudar, que não era culpa nem dele. Não desprezemos as pessoas pelo seu passado ou pela sua condição de outrora. Especialmente, irmãos, quando estas condições não estão sobre a possibilidade de mudança do indivíduo. Às vezes a gente está conversando com alguém, né, uma pessoa mais humilde. Quantas vezes você já percebeu isso? Às vezes você mesmo é a pessoa que está ali conversando, o sujeito está muito antenado na sua conversa. Aí chega uma pessoa poderosa, conhecida, você despreza isso aqui e vai conversar só com o outro. Porque isso aqui não pode me dar nada, não. Isso aqui é... Outra hora eu converso contigo. Eu vou conversar aqui com o empresário, é com o prefeito, é com esse homem poderoso, influente. Mal sabemos que muitas vezes ali está um futuro homem valoroso, de posição. E mesmo que não seja, não importa. Porque a figura humana traz consigo a imagem e semelhança do Criador.
E deve-se todo respeito à figura humana. E aqui, né, usando o exemplo que eu dei, a gente precisa fazer algumas ponderações para não ser injusto. Existem situações em que você está conversando com uma pessoa e chega algo mais urgente. Não é isso que eu estou dizendo. Quando uma coisa é mais urgente do que a outra, você, com respeito, trata o seu interlocutor inicial e diz: espera só um minutinho, daqui a pouco eu converso contigo. Resolve o que tem que ser resolvido e volta, para não sermos aqui taxados de intolerantes. É possível que isso aconteça, às vezes acontece, mas o respeito pela figura do outro precisa existir. Não posso desprezá-la pela sua condição. Só que, por outro lado, quando você passa por isso, quando você é a vítima do desprezo, existem formas de reagir. Jefté, veja, ele teve que sair da sua terra, verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então os irmãos de Jefté botaram ele para fora de casa. Disseram: nós não queremos conversa com você. Como é que ele vai reagir? As histórias bíblicas e conhecê-las é algo extremamente importante para que a gente possa aprender a lidar com as situações em que nós mesmos nos colocamos ou fomos colocados. Esse homem vai demonstrar daqui a pouco um conhecimento do Antigo Testamento, especialmente do Pentateuco, muito profundo. Então ele conhecia, por exemplo, a história de José. José foi desprezado pelos seus irmãos, não por uma condição inferior. O motivo não importa. Quando o coração do homem é maldoso, porque José era bem visto pelo pai, porque o pai tinha uma certa predileção por José e não pelos seus irmãos, ele foi desprezado. Mas como foi que José reagiu? Ele simplesmente continuou a sua vida normalmente. Teve que ser preso, teve que ser vítima de injúria, calúnia, difamação. E lá na frente Deus o fez um governador. Moisés, desde o nascimento, tendo que ser lançado no rio para não ser morto. O filho de uma judia que estava declarada a sua morte, mas viveu e foi parar no palácio de Faraó, sendo depois o grande libertador de Israel. Que dizer também da história de Davi, que é posterior, obviamente, a Jefté, mas ilustra muito bem. Davi era um homem que, quando o profeta chegou na sua casa, para escolher quem seria o rei, né, Deus iria falar pelo seu espírito. Passaram todos os irmãos de Davi, os grandes, os poderosos, os fortes, os bem apessoados. E Deus disse: não é nenhum deles. Eu não escolho como vocês escolhem. Tem mais um. Vai buscar o pastor, o baixinho, o que não tinha beleza nem formosura. E foi ele o escolhido para ser o grande rei de Israel. Ora, não foi assim também com Cristo? O mais desprezado entre os homens, o mais humilhado de todos. Nele não havia beleza nem formosura, mas o Senhor o fez, o Salvador do Israel de Deus. Não desprezemos aquilo que aparentemente aos olhos humanos pode ser desprezado. Porque a figura humana precisa ser respeitada. E porque ali pode haver um grande servo de Deus que mudará a história, o percurso da raça humana, como fez Jefté. Então ele é expulso, como é que ele reage? Verso 3. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Essa é uma narrativa que nós vamos perceber que as palavras que são usadas, nós devemos ter muito cuidado com a tradução para não termos uma confusão na interpretação. Por exemplo, quando o texto fala homens levianos, a ideia que dá para
para nós, em relação ao que é ser leviano, é um irresponsável. Então ele saiu dali e se juntou com um monte de irresponsável. Peraí, como é que. Um homem é valoroso, um homem é prudente, um homem é sábio, aí ele sai fugido e se junta com gente ruim? Todo o restante da narrativa não corrobora nesse sentido. Então, qual é o significado da palavra leviano, desse adjetivo que foi dado aos companheiros de Jefté? Leviano diz respeito à condição social desses homens. Eles tinham uma situação muito parecida com a do próprio Jefté. Eles foram expulsos, eles foram exilados, eles eram pessoas sem emprego fixo. Isso é ser leviano. A pessoa que não tem um peso num lugar, não tem uma raiz própria em determinado lugar. Eram forasteiros, exilados. E aí, ele se junta a esses exilados e vai se juntar para fazer aquilo que um exilado deve fazer, trabalhar, sustentar a sua casa. E esse foi o objetivo de Jefté ao se juntar com os levianos. Foi buscar, diante da realidade que ele tinha, expulso da casa dos seus pais, por uma maldade dos seus irmãos, pela condição de ser filho de uma prostituta, ele disse: eu não tenho o que fazer. A realidade é essa. Como eu vou me relacionar com ela? Eu vou trabalhar. Eu vou me esforçar. Então não importa se você nasceu em berço de ouro ou se você nasceu na favela mais desgraçada da cidade. Não adianta reclamar. Não adianta o vitimismo. Não adianta colocar a culpa na sociedade, é no governo, é no PT, é no STF. Não adianta. Olha para a tua realidade e diz assim: como eu vou poder mudá-la? Como eu vou sair disso aqui? E aí você se junta com pessoas que têm o mesmo propósito. Porque se você se juntar com pessoas vitimistas, você vai fazer eco com o vitimismo deles. Você olha para a situação e diz assim: eu mudarei em Cristo essa situação. E agora eu vou me aproximar de pessoas que têm o mesmo objetivo que eu tenho. Então, com trabalho duro, fazendo serviços que ninguém queria fazer, Jefté e os levianos, seus amigos, esses homens exilados, foram ganhar a vida. E se tornaram homens de guerra, homens, soldados fortes. Porque quando você está numa situação inferior, existem obviamente, muitos prejuízos, mas algumas vantagens. Quando a gente passa por muita privação, nós aprendemos a viver com muito pouco. Nós aprendemos a viver em circunstâncias que uma pessoa que viveu sempre em berço de ouro não sabe viver. Então, se você tem esse histórico, se você já passou por dificuldade, não olhe para trás como se fosse uma dificuldade miserável somente. Como se fosse algo ruim. Eu não quero nem tocar no assunto. Não. Essa história que te fez vir até aqui, por meio de grandes sofrimentos, é a história que te tornou o que você é hoje. Mais forte, mais valente, mais valoroso e mais preparado para a guerra. Porque era justamente isso que Deus estava fazendo com Jefté no momento em que ele foi exilado. Preparando Jefté para ser um homem de guerra. Veja só o que diz o verso 4. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois agora viestes a mim quando estáis em aperto? Então passou um tempo. A Bíblia não fala quanto tempo, mas não deve ter sido pouco tempo. Você imagine, você é filho de uma prostituta, mas é um homem valente, um homem honesto, correto. É expulso da tua casa por uma coisa que não depende de você. A tua realidade agora é: vai lá e te vira. Ele se junta com outros homens e faz o que devia ser feito. É a minha realidade.
Durante os anos, o tempo, os meses, os dias, não sei, em que se passaram entre a expulsão dele e estes homens de Gileade, os seus irmãos, virem pedir desculpa e ajuda, você imagina o que é que deve ter passado pela cabeça de Jefté? Imagina ser vítima de injustiça. O que é que passa na cabeça de uma pessoa quando é vítima de uma injustiça? Eu estou nessa situação porque fulano me fez mal. E se você deixar, o ódio vai sendo criado, você vai sendo tomado por aquele sentimento. E aí você diz, eu só estou assim porque fulano fez isso comigo, ciclano me fez mal. E você, ao invés de lutar contra aquela situação, você se afunda nela. Jefté nunca pensou nisso, obviamente. Se passou pela cabeça dele, ele nunca agiu assim. Ele foi, trabalhou, guerreou e deixou a história dele para trás. Até o dia em que, na providência de Deus, Deus fez com que os seus irmãos maldosos, que disseram que não queria ter relação com o filho de uma prostituta, chamaram e disseram, olha, tem um povo lá que estão tentando tomar a terra da gente. Eles foram muito valentes com o coitado do Jefté na situação que eles estavam, mas eram frouxos para lidar com a situação real. Porque quando você está fragilizado, é muito fácil alguém vir pisar na tua cabeça. Agora, eu quero ver é quando vem alguém que realmente tem força, se o sujeito é valente ou não é. E Jefté ficou ouvindo, perceba o que é que pode ter passado na cabeça dele. Agora vocês vêm me pedir ajuda, agora eu vou dar o troco. Lembram-se de José? Quando os irmãos de José viram que era ele o governador e que todo o poder estava com ele, eles disseram, tem misericórdia de mim. O que é que nós vamos fazer? Nós e o nosso pai estamos passando fome. José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Eu os salvarei. O que é que Jefté diz aqui? Não foram vocês que disseram que não prestava? Agora, quando estão passando um aperto, aí vem me procurar ajuda. Irmãos, não sejam tolos. Quando alguém nos faz mal e depois vem pedir ajuda, desculpa, nós temos a obrigação sim de desculpar, de perdoar, como lemos lá em Lucas capítulo 17. Mas a gente não pode ser tolo, não. Tem que resolver o assunto. Tem essa história de liberar perdão, não. Vem aqui e conta o que você fez. Se arrependa, se humilhe. Aí então, eu vou lhe perdoar. E vou lhe ajudar. Sabe por quê? Porque essa é a estrutura da salvação. Toda vez que alguém diz que pode perdoar um outro que não lhe pediu perdão, você está quebrando a estrutura da salvação. Você não pode alimentar ódio contra outra pessoa, porque esse ódio vai te fazer mal. Você pode até chegar a matar outra pessoa. É assim que o sexto mandamento é cumprido. É desejar sempre o bem ao outro, porque o mal te levará a matar. Mas por outro lado, fez mal a você, te injuriou, foi injusto. A vida dá muitas voltas, irmãos. É por isso que a gente, quando é injustiçado, não deve se apressar. E eu não estou dizendo que nós devemos esperar a vingança. Não. Nós vamos esperar Deus mostrar o que é certo e o que é errado. Nós somos muito rápidos nas impressões que nós temos a respeito de coisas que a gente nem sabe. A gente olha assim, tive essa impressão. Então, logo é. Aí você já injuriou, já falou, já disse um monte de coisa pelas costas da pessoa. Aí lá na frente você vai ter que dizer, me ajude. Eu lhe ajudo. Agora você se lembra do que você fez? Então eles disseram, não, nós sabemos do nosso erro. Jefté disse, mas não é só isso não, tem mais. Verso 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, eu vos serei por chefe.
Vocês vão se submeter a mim? Porque é o seguinte, na hora do aperto, todo mundo quer ajuda. Eu quero saber, depois que eu salvar vocês dessa situação, vocês vão se submeter a mim ainda querendo minha ajuda? Quantas vezes, ao longo da história da igreja, pessoas usaram a casa de Deus como muleta, como SAMU espiritual? Porque quando é que você liga para o SAMU? Você só liga para o SAMU quando você está lá caído no chão, ou alguém está caído no chão. Pelo amor de Deus, vem aqui. O SAMU vem, lhe trata bem, coloca lá na maca, leva para o hospital. Você depois não sabe nem quem foi que lhe atendeu. Porque é próprio da natureza daquele serviço ser assim. É um serviço de urgência. Resolve e vai embora. A igreja não é SAMU espiritual. Você tem um probleminha, e às vezes a gente até oferece a igreja assim. Está com problema no casamento, vai lá para a igreja. Está com problema, está sem emprego, vai lá para a igreja. Nem a agência de turismo, nem aqui é divã para resolver problemas, né, psicológicos das pessoas. Ainda que Deus resolva todos esses problemas por meio da igreja. Mas se nós lidamos com a igreja assim, irmãos, e não com o vínculo pactual, por qualquer motivo, a gente faz o quê? Vai embora. Por qualquer motivo, vai embora. A igreja não é SAMU espiritual, irmãos. É um lugar para que Deus nos trate. É um lugar de longa vida, de longa relação. E todas as longas relações humanas, elas têm dificuldades. Elas passam por intempéries, por desconfianças, por incredulidade, por tribulação. Não é assim na nossa casa? Mas nós não deixamos a nossa casa por isso. Porque a gente não trata a nossa casa como um SAMU. Mas às vezes a igreja a gente quer fazer de urgência e emergência. E não é. Se Deus resolver os teus problemas, o pior dos teus problemas, que foi resolver o problema do pecado, você ainda vai se submeter a ele? E aí veja só, no dia que nós somos trazidos à igreja para a pública profissão de fé e assim nos tornarmos membros da igreja, nos é feita uma pergunta. Quando você jura que enquanto o conselho desta igreja estiver fiel à palavra de Deus, você se submeterá ao disciplina e governo? Você, sim, prometo. Sim, prometo. Resolve teu problema e vai embora. Jefté disse, vocês ainda se submeterão a mim? Eu ainda continuo filho da prostituta. Eu ainda continuo aquela pessoa que vocês odiavam. Vocês têm certeza que vocês querem se submeter a essa autoridade divina? O Conselho da Igreja faz essa pergunta durante um ano. Um ano é o tempo de preparação para alguém ser membro aqui desta igreja. Toda vez que tem uma aula de catecúmenos, é a pergunta que é feita. Eu lhe apresento aqui a nossa visão, como nós interpretamos a Escritura, como nós vivemos, como nós fazemos o que fazemos. Você ainda se submeterá? Não é no último dia que é feita a pergunta. A pergunta é feita todos os domingos nas pregações, na reunião de oração e doutrina, no partir do pão, no meio da comunidade e durante as aulas de catecúmenos. E o sujeito diz, sim, prometo. Qualquer coisinha. Não concordou, vai embora. Tem liberdade para ir? Claro que tem liberdade para ir. Mas não foi assim um acordado. Não foi assim. Até porque se a condição
infidelidade, o conselho deveria ser acusado de infidelidade antes que a pessoa pudesse sair com liberdade de consciência. Porque para isso, irmãos, nossa estrutura tem presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Usem as instâncias da igreja. Não usem da liberdade para dar ocasião à libertinagem. Não é assim que se faz no meio do povo de Deus. Verso 10 diz: E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Então, depois de ele fazer um acordo com os homens, ele foi até Deus. Ele não era um homem imprudente, não. Passo a passo da vida de Jefté é uma coisa impressionante. Ele sofre injustiça calado. Trabalha para se manter calado. Na hora que alguém o provoca, ele diz: vocês realmente estão arrependidos do que fizeram? Sim, estamos. Vão se submeter? Vamos. Tudo bem, agora eu vou perguntar ao Senhor. Agora eu vou falar com Deus. Eu vou colocar a minha causa diante do Senhor. Ele vai, verso 11, fala as palavras perante o Senhor em Mispá. Verso 12, então enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Ele agora já assumiu o poder para falar por Israel. E ele tem um exército mais poderoso de todos, porque não por número, nem por poder bélico, mas porque Deus estava sempre com Israel, quando Israel fazia a vontade do Senhor. E aí você tem um juiz levantado pela vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era guerra. Deus é o Senhor da guerra também, irmãos. Mas, principalmente, Ele é o Deus da paz. Então, Jefté, apesar de se demonstrar um homem violento, como os homens bíblicos, os irmãos sabem disso, devem ter capacidade de ser violento, é uma obrigação do homem, e se preparar para isso também. Mas o auge da hombridade bíblica não é ser violento. O auge da masculinidade bíblica é saber que é violento, mas não usar de violência desnecessariamente. Primeiro, ele tem um coração pacífico. Manda uma mensagem, uma carta. O que é que há entre mim e ti? Os moabitas, os amonitas estavam querendo brigar com eles. Vocês são, de uma certa forma, têm uma proximidade. Eles são povos que descendem de Ló, sobrinho de Abraão. E por conta daquele incesto das filhas de Ló, esses dois povos se tornaram inimigos de Israel. O que é que vocês têm contra nós? Vamos deixar isso para lá. Vamos tentar resolver isso aqui em paz. É o que um homem bíblico faz. O tempo todo ele procura resolver as coisas em paz. Aí ele manda uma carta, a carta volta. A resposta é o seguinte: vocês tomaram a nossa terra, devolvam, que aí a gente tem paz. É para não ter que ler o texto todo de novo. A resposta dele é o seguinte: não foi isso que aconteceu. Nós nunca invadimos a terra dos moabitas, nem dos amonitas, porque nos foi proibido por Deus. Deuteronômio 2, versos 9 e 19. Foi proibido pelo Senhor e nós cumprimos a lei de Deus. Deus disse: não vos dei essa terra. Vocês vão pedir para passar, não vão tomar a terra deles. Nós pedimos para passar e vocês negaram. Isso nos deu um prejuízo de termos que dar a volta
por toda a terra de vocês e só assim chegar a Canaã. Então, nós não tomamos terra de ninguém. Aí ele diz, não, mas determinado lugar. Ele diz, não, mas esse lugar nós tomamos de Sion, do rei de Sion, dos amorreus. Eles tinham perdido, os amonitas e os moabitas, esse pedaço de terra para o rei de Sion. E aí Deus diz, esta terra dos amorreus será tua. Então, se vocês perderam para o rei de Sion e Deus me deu a terra de Sion, logo, a terra de Sion não era mais de vocês. Vocês estão usando um argumento que não tem sentido. Percebe como é necessário conhecer a lei de Deus, a Escritura? Porque toda a argumentação de Jefté era baseada no Pentateuco. Não era nada da cabeça dele, não. Nós vamos tomar a terra e acabou porque Deus vai me dar. Não, não foi assim. Ele conhecia a história de Israel. Então, quando alguém apresenta, irmãos, para qualquer um de nós, um argumento falho à luz da Escritura, e nós vamos buscar na nossa imaginação, na nossa sabedoria, nosso conhecimento, a parte da Escritura. Eu vou mostrar aqui, eu vou provar que Deus existe pela ciência. A ciência, por definição, jamais poderá provar Deus. Não é objeto do estudo da ciência. Mas se eu conhecer a Escritura, eu posso dizer como a carta aos Hebreus, pela fé, nós sabemos que as coisas foram criadas como foram criadas, porque está escrito que foi assim. Nós cremos porque está escrito, e nós conhecemos o que está escrito. A carta voltou. O argumento de Jefté, desconsiderado. Eles disseram, não queremos conversa. Agora a gente vai para a briga. Então, o homem bíblico, ele está disposto à paz enquanto é possível. A Escritura nos ensina, enquanto depender de vós, tende paz com todos. Só que nem sempre é possível. E aí, estava ali preparado um homem leviano, não por ser irresponsável, mas por ser exilado e ter passado por lutas dificílimas, privações absurdas. A guerra para ele era sinônimo de vida. Ele vivia assim. Então vamos para a guerra. Então o texto começa a falar lá no verso 21. Aliás, verso 23. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Ele está dizendo, vocês não possuem o que o Deus falso de vocês dá a vocês? Então a gente não vai ter o nosso? Eu não quero de ninguém, mas ninguém vai tomar o meu, não. Verso 25. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Sabe o que ele está dizendo aqui? A última palavra será de Deus. Quem ficar de pé depois dessa guerra, Deus está dizendo que tem razão. Já pensou nisso? Vamos resolver aqui no braço. Quem ficar de pé tem razão. Não deveria ser assim. Nós não deveríamos precisar ir para a guerra. Mas é preciso estar preparado para guerras de todas as qualidades. Para que Deus, o justo juiz, mostre quem tem a verdade. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver certo do que você está fazendo, obviamente, conhecimento bíblico, dentro das suas possibilidades, sem invadir aquilo que não é seu. Se você está certo,
Não abra nem para um trem. Mas não pode abrir para ninguém. Se eu estou certo, Deus será o nosso juiz. E nessa guerra, quem ficar de pé por último é Deus dizendo, aí tem razão. O texto continua, verso 28, porém os filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispá, de Gileade, de Mispá, de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do holocausto e oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então, em seguida, o Espírito de Deus desce sobre ele, o capacitando para a guerra. O livro dos Salmos diz assim, é uma oração de um combatente de guerra. Habilita, Senhor, os meus dedos para a guerra. Você já pensou nisso? As tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas guerras, você tem que dizer, Senhor, habilita a minha mão. Isso não é sentido figurado que o soldado estava dizendo, não. Era, Senhor, dá precisão ao meu arco, dá precisão à minha arma para eu acertar no coração do inimigo. Porque tu és o meu juiz. Hoje, as nossas lutas e as nossas guerras dificilmente vão ser dessa natureza. Mas o sentido figurado é comum, é ordinário na nossa vida. Senhor, me faz acertar o coração do inimigo. Coração das tentações. Coração do pecado que eu não consigo me livrar. Coração daqueles que se levantam contra a minha família. Daqueles que querem fazer mal à tua igreja. Me ajuda, habilita as minhas mãos, Senhor. E o Espírito de Deus é quem habilita. Ele faz um voto. Um voto é um compromisso, irmãos. Em situações de grandes catástrofes, de situações extremas, onde o povo de Deus está sendo colocado à prova, nós devemos fazer votos. Ordinariamente, nós devemos dizer sim, sim, não, não. Mas em situações difíceis, a gente pode fazer voto. E aí vem toda a controvérsia desse texto a partir do voto. O que é que diz o voto? Por quê? Quando no verso 31 ele diz assim, observe. Aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Jefté, na leitura mais simples aqui do texto, diz o seguinte, eu vou para a guerra, quando eu voltar, a primeira pessoa que eu ver aqui, eu vou matar. Faz 11 anos que eu prego aqui na igreja. E já pregava antes. E eu nunca até hoje precisei discordar do principal comentarista que os irmãos conhecem de cor salteado, Matthew Henry. Mas chegou o dia. Henry diz que o que Jefté votou, e não foi só ele, muitos outros também pensam assim. O que Jefté votou foi exatamente isso. Quem chegasse diante dele, ele iria matar em holocausto. Era um sacrifício. Ele estava entregando ao Senhor ali em sacrifício. E ele tinha autoridade porque ele era um juiz. Então, muita dificuldade com essa interpretação. E foi uma coisa que, ao longo da semana... Na verdade, a primeira leitura que eu tive, eu já descartei essa possibilidade. Mas ao lê-lo depois... Ao ler o comentário, eu disse, meu Deus do céu, aqui chegou o dia de eu perceber, esse homem também peca, errou. E eu não estou sozinho também, existem
muitos outros intérpretes extremamente melhores do que eu, que pensam como eu estou pensando. Graças a Deus, né? Não estou sozinho nessa. Então, eu elenquei aqui 8 argumentos para demonstrar que o que Jefté disse aqui não foi que ele mataria alguém, certo? E a gente vai seguir essa sequência. Primeiro, toda a trajetória de Jefté não é de um homem precipitado. Porque dizem aqui que este é um daqueles votos precipitados, né? Que a gente faz sem pensar. Mas você percebe, todo passo que Jefté dava, ele voltava ao Senhor. Ele pedia orientação. Ele esperava o Espírito de Deus falar. E só tomava atitude depois que Deus falava. Então, o histórico de Jefté não me faz pensar que ele seja um imprudente. Obviamente, até pessoas ordinariamente prudentes podem, em alguma ocasião, cair na imprudência. É verdade. Mas não acho que seja o caso. Por quê? Não há nenhuma passagem bíblica que condene o ato de Jefté. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, não tem lugar nenhum que condene o que Jefté fez. Pelo contrário, quando você lê, abra comigo, Hebreus capítulo 11, no rol dos heróis da fé, Hebreus 11, verso 32, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Ele está ao lado de Davi, como um homem que fez grandes feitos. Ora, nenhuma repreensão? Estranho. A lei de Deus condena essa prática. Se você voltar comigo lá para Deuteronômio 12, versos 29 a 32. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal? Porventura não estão eles, além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Por que passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e possuireis e nela habitareis? Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Quando vocês passarem a terra, não é para fazer como eles faziam, não. Perdão, capítulo 11 cita o que eles não devem fazer, mas o capítulo 12 é mais certeiro ainda. Verso 29. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na tua terra, guarda que não te enlaces. Veja, mais uma vez ele dizendo, não te enlaces, seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Não façam isso. Isso está proibido na lei de Deus. Jefté conhecia também os 10 mandamentos. Sexto mandamento, não matarás. Então me digam, como é que alguém que não é repreendido em lugar nenhum da Escritura, pelo contrário, é elogiado, que conhece a lei de Deus como ele conhece. Ele citou o Pentateuco em várias partes, diante dos reis dos Amonitas e Moabitas, para evitar a guerra. Ele conhece, obviamente, Deuteronômio 12, Deuteronômio 11, Deuteronômio 5, Êxodo 20. E vai incorrer no erro como esse? É estranho. Além disso, né, já me encaminhando aqui para o quinto argumento, Jefté teve 2 meses para considerar o seu voto. Porque quando a filha de Jefté aceitou, ela pediu 2 meses
para sair com suas amigas e depois voltar e cumprir o voto. Alguém que conhece a palavra de Deus, que tem 2 meses para ponderar, não ponderou em, por exemplo, Levítico capítulo 5, abra comigo, Levítico 5, versos 4 e 5. Ou quando uma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal, para fazer bem, em tudo que o Senhor pronuncia temerariamente com julgamento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Ou seja, ele tinha a oportunidade de, durante os 2 meses, considerar no que tinha feito e voltar atrás. Levítico 27, que eu não vou ler todo, mas dava a possibilidade de, quando você faz um voto temerário, trocar o objeto do voto. Então não faz sentido nenhum que Jefté tenha cometido esse pecado, irmãos. 6º argumento. Aí o argumento exegético. Vamos voltar lá para Juízes 11. Eu preciso muito da atenção dos irmãos aqui. Veja só, verso 31. Aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do holocausto, e o oferecerei em holocausto. E o oferecerei em holocausto. Toda a discussão está nessa partícula i, né? Porque a partícula que está lá no hebraico é um vav, é uma menor letra, né? Uma letra, não a menor, mas uma letra minúscula, que tem alguns significados. O vav, ele pode ser usado, sim, como uma conjunção, que vai adicionar uma coisa a outra, mas ele pode ser usado também como adversativa. Mas, porém, contudo, todavia. Então, assim, não é uma coisa muito fácil de ser traduzida, porque tem muitos significados. A tradução de Thomas Coke é a seguinte, observe. Juízes 11, 31. Certamente será do Senhor, e eu vou oferecê-lo por um holocausto. Será consagrado ao Senhor, ou eu o oferecerei. Será consagrado ao Senhor, ou eu o oferecerei. Porque o vav dá essa possibilidade de ser algo contrário. Ou eu vou fazer uma coisa, ou farei outra. Na nossa tradução, diz assim: por isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Eu vou fazer uma coisa e, por conta disso, eu vou oferecer em holocausto. Aí é onde mora o perigo. Porque se for a única condicionante entregar em holocausto, então é possível que Jefté tivesse dito, né, que ele mataria o primeiro que aparecesse na frente dele, mesmo com toda a estranheza dos 6 argumentos anteriores. Percebe? Então, essa tradução de Thomas Coke é muito boa. E.W. Bullinger diz assim: qualquer que seja a possibilidade, isso é masculino. Ou seja, quando ele diz aquilo que saindo da porta era aquilo masculino, era do sexo masculino. Mas o emissor de sua casa era feminino, ou seja, ele vai matar uma mulher. Assim, o seu voto precipitado era impossível de cumprir. E deveria ser arrependido. Aí ele começa aqui a tratar toda a estrutura hebraica, né? Não só Thomas Coke, mas E.W. Bullinger. Ele começa a mostrar em todas as situações do Antigo Testamento como o vav, ele poderia ser utilizado como uma adversativa. Ou vou fazer uma coisa, ou farei outra. E aí segue um texto bem longo. Mas, para mim, o que é mais decisivo de tudo, além, porque questões exegéticas você pode ir para um lado e para o outro, mostrar que a tradução é um ou outro, mas tem uma coisa, 2 argumentos finais que, para mim, resolvem a situação. O 7º e o 8º. O 7º é o seguinte: o apóstolo Paulo usou a palavra holocausto em uma maneira figurada,
que faz todo sentido aqui. Se você abrir comigo Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja só. Ele acabou de apresentar a doutrina do capítulo 1 ao capítulo 11, dizendo que tanto os judeus que guardavam a lei do Antigo Testamento e que, ora, aquilo que era sacrifício estava em desuso, quanto os que não guardaram os sacrifícios, todos tinham a salvação em Cristo. Depois de ele dizer isso, aí ele diz: eu rogo agora que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício. A palavra aqui, obviamente, foi escrita em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas é um judeu falando. Então, o pensamento do apóstolo Paulo não é grego, o pensamento do apóstolo Paulo é judaico. Ele está se remetendo ao Antigo Testamento. Ou Paulo está dizendo que nós devemos, no culto público, nos oferecer em holocausto, no sentido literal, nos matar? Ou há uma possibilidade de o uso da palavra holocausto não ser somente literal, mas ter um sentido figurado, que obviamente é que vocês venham para o culto não pela metade. Porque o holocausto era o sacrifício onde todo o animal era consumido, não restava nada. Não venham pela metade para o culto. Ofereçam ao Senhor um culto completo, racional, a mente e o coração servindo a Deus. Então o que foi que ele disse lá, Jefté? Quando eu voltar de guerra, se for um animal, eu sacrifico. Mas se for uma pessoa, eu consagro. Ou oferecerei em sacrifício, ou consagrarei em sacrifício de holocausto. Mas com sentido de consagração completa ao Senhor. Aí é só o último argumento, é o melhor de todos, né? Foi o que me veio à mente primeiramente, eu deixei por último. É só ler o texto, o que é que vai acontecer. Continue, por favor, comigo. Verso 33. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até a chegada a Minite, 20 cidades, e até Abel, que era Amim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. A gente vai passar aqui a parte da filha dele, e vamos lá para o verso 37. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. O que é que tem a ver a virgindade com ela, com a morte? Ela não ia ser morta? Mas ela pede para chorar a virgindade. Eu e minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou aí por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. O texto volta para falar de virgindade. Verso 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Lamentar o quê? Ela não pôde conhecer o homem, ela não foi morta. É só ler o texto. Ela não morreu. Então, Jefté não cumpriu o voto? Claro que não. É porque o cumprimento do voto, se fosse um animal, era para o holocausto literal. Se ele visse um animal na volta, ele iria matar. Mas se fosse uma pessoa, ele iria consagrar. Ela foi tirada da possibilidade de casar. Ela não pôde casar nem ter filhos. Ela foi entregue para o serviço no templo. E morreu assim. Percebe? Agora, volte comigo para escutar como a principal personagem aqui, né, a mais interessada, não falou ainda. A gente já foi para lá, para cá, exegese. Aí a coitada lá, o que foi que ela disse? Antes de saber exatamente o que ia acontecer.
Verso 35. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste. Estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor. Faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isso, deixa que por 2 meses vá e desça pelos montes e chore minha virgindade, eu e as minhas companheiras. O pai, coração perturbado, disse: Minha filha, eu não queria que fosse assim. Mas eu dei minha palavra ao Senhor e eu não vou voltar atrás. O que é que se espera de um filho? O que é que você espera do seu filho? Ah, eu espero que meu filho seja grande empresário, conhecido em toda a região, um médico. Nada contra essas coisas. Mas não é em primeiro lugar que se espera de um filho. O que se espera de um filho é que ele seja obediente. Que esteja pronto a fazer o que o seu pai mandou. O pai está lá com o coração perturbado. Minha filha, não sei nem como lhe dizer. Aí ela disse: Meu pai, o que o senhor disse está dito. E eu vou fazer a tua vontade. Porque a tua vontade foi para salvar Israel. Não se sabe o nome da filha de Jefté. O texto não fala nem essa informação. Essa mulher é glorificada na Escritura, porque ela aponta para Cristo. Foi Cristo que um dia escutou do seu pai: desce da glória, perde toda a tua glória por um tempo, se esvazia dela, vai lá, vive como um homem. Você vai ser humilhado pelos teus irmãos, maltratado por eles, expulso. Cumpre a minha vontade. Para no final ouvir: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele diz do seu pai: O meu prazer é fazer a tua vontade. A filha de Jefté não foi morta. Ela só não casou, mas serviu a Deus toda a sua vida. Cristo poupou, assim como poupou o filho de Abraão, em Gênesis 22. Abraão estava pronto para entregá-lo. O Senhor disse: Não, Abraão, mata o cordeiro no lugar do teu filho. Mata o cordeiro no lugar da filha de Jefté. Mata o cordeiro no lugar do teu filho, da tua casa. Mas o filho dele, ele não voltou atrás. Foi para a cruz do Calvário, cumprindo a vontade do Pai. E lá na cruz, antes de morrer, ele disse: Está tudo consumado. Para quê? Para dizer ao Pai: Não era a tua vontade salvar o teu povo? Você não conseguiu o que você queria. Eu fico alegre porque meu pai está alegre. Eu fico alegre por cumprir, para obedecer à vontade do meu pai. Acabou. O meu pai, não se perturbe a tua alma. Eu vou fazer o que o Senhor mandou. Filhos. E aqui eu me refiro aos que são filhos em relação aos seus pais e os filhos em relação a todas as outras instâncias onde nós somos filhos. Membros de igreja, filhos dos nossos pastores. Cidadãos, filhos dos nossos magistrados.
Obedeçam. Não sejam rebeldes. Amem a obediência. Ainda que a obediência diga, você nunca mais vai poder tocar nisso. Filha de Deus, se Deus te pedisse que você ficasse longe de casamento, você estaria pronta a dar isso ao Senhor? Filho de Deus, se Deus te disser que não te dará filhos, você está pronto para que Deus não te dê um sequer, ou mais de um? Se Deus não quiser te dar uma casa nova, se Deus não te quiser dar um carro novo, se Ele te fizer andar a pé e de ônibus a vida inteira, você está pronto a servir a Deus mesmo assim? O Evangelho não é sobre o que nós ganhamos, a não ser a salvação, mas é sobre o que nós estamos prontos a perder para obedecer ao Senhor. Todos somos falhos. José foi falho. Moisés foi falho. Davi foi falho. Jefté foi falho. A filha de Jefté também era pecadora. Mas existe um que nunca pecou. E assim como a filha de Jefté pôde ter nele o seu marido que nunca teve, a satisfação nele e não nas coisas desse mundo, você que não tem marido, você que não tem filho, você que não tem um bom emprego, você que não tem um negócio que está bombando, não se preocupe, porque estas coisas não te satisfarão. Satisfaça-se em Cristo. Bom marido, bom patrão, bom senhor e bom amigo. Obedeça e diga: o meu prazer é fazer a tua vontade, Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor.